Fala, galerinha! E aí, como vocês estão? Estão todos bem, se cuidando, se protegendo, a si e a sua família? Eu espero que sim, hein? Então, aqui quem vos fala, a professora Tayana Leles, atualmente lotada no Centro de Ensino Médio, Escola Industrial de Tabatinga, ufa, o CEMEIT, mas eu já passei por tantas escolas que nem me lembro mais. Mentira, que eu me lembro sim, de todas e com muito carinho. Pessoal, o nosso conteúdo aqui na nossa plataforma e também no nosso canal da Secretaria de Educação, nossa, eu sempre quis dizer isso. Vocês estão sentindo aí uma pegada? Estou me sentindo muito blogueirinha. Mas enfim, voltando aqui ao nosso assunto. Visa dar continuidade ao currículo em movimento da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal, mas sem se esquecer dos eixos cognitivos do Enem e também das habilidades e competências do Programa de Avaliação Seriada, o PAS, da Universidade de Brasília, a UNB. Beleza? Então, pessoal, para nós começarmos a nossa primeira aula, como disse, nossa primeira aula não poderia ser um assunto diferente. Nós vamos falar da introdução ao estudo da química, beleza? Então, pessoal, nossa aula vai prosseguir da seguinte maneira. No primeiro momento, nós vamos falar da evolução da química ao longo dos anos, até nós chegarmos na sociedade moderna que nós temos hoje, beleza? Em seguida, nós vamos falar do modelo científico e sua importância não apenas na química, mas na ciência de um modo geral. Depois nós vamos falar das grandezas físicas, as mais importantes para a gente aqui na nossa disciplina. E depois nós vamos falar das propriedades da matéria, beleza? Mas antes, nós precisamos entender o que é a química. Quando eu estou em sala de aula e faço essa pergunta, o que eu escuto? A primeira coisa que eu escuto é explosão! Ah, depois, mudança de cor. Ah, é a tabela periódica, são os elementos. Enfim, eu escuto várias outras coisas. Mas, galera, é tudo isso sim. Mas não é só isso. Então, vamos lá saber o que é. É a ciência que estuda a composição, a estrutura, as propriedades da matéria, bem como as mudanças sofridas por essa matéria durante as transformações químicas. E também as relações que essas transformações sofrem com a energia, beleza? A gente tem falado aqui sobre essa palavrinha-chave aqui, ó, matéria. Mas o que é matéria, então? A matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Eu, por exemplo, eu tenho massa, certo? Eu ocupo lugar no espaço. Maior do que eu gostaria? Sim, maior do que eu gostaria, né? Mas enfim, deixa isso pra lá. Então, isso significa que eu sou matéria? Sim, significa. O ar tem massa? Tem. Pequena, mas tem. Ocupa lugar no espaço? Ocupa. Beleza? Tá ocupando todo esse ambiente. Tranquilo? Então, o ar é matéria? É sim. Mas será que sempre teve essa definição? Será que sempre se teve claramente que isso era química? Será que a química já surgiu com uma certidão de nascimento? Será que ela nasceu em um ano determinado, assim como a gente, em um determinado lugar? Na verdade, há muitas controvérsias sobre tudo isso. Então, não existe uma definição sobre um lugar exatamente de onde a química tenha surgido ou um ano exato onde ela tenha surgido. Então, nós sabemos que ela foi construída ao longo da história, ao longo dos anos. Beleza? Então, ela não tem uma certidão de nascimento. Tranquilo? Ela foi formada, foi transformada ao longo dos anos. Beleza? Então, pessoal, os professores de história costumam dizer que na pré-história um grande marco
foi a descoberta do fogo. Para nós aqui na química também foi um grande marco. Então, desde essa época, nós começamos a conhecer as reações de combustão. Essa reação, ela tem grande importância para a gente até os dias atuais. Que coisa mais moderna que entrar dentro de um carro e se transportar de um lugar para o outro? Essa é a reação que ocorre com combustível dentro do motor do nosso carro. Que a energia gerada através dessa reação nos promove a experiência de nos transportar de um lugar para o outro, certo? E aí, pessoal, já na antiguidade, há relatos em que o ser humano que vivia naquela época já usava substâncias inorgânicas, como por exemplo o óxido de ferro e calcário, para fazer pinturas rupestres. E substâncias orgânicas, como alguns pigmentos contidos, por exemplo, em semente de urucum, para fazer pinturas corporais, que são usadas até hoje, como por exemplo na cultura indígena. E nessa época também, eles começaram a dominar a metalurgia. Nessa época eles começaram a conhecer já alguns metais, pelo menos 7 metais, como ouro, prata, cobre, estanho, mercúrio, beleza? Nessa época também eles começaram a dominar a arte de manusear o vidro, certo? E aí, pulamos para a Idade Média. A Idade Média é onde surgiu a tão famosa alquimia, que a gente vê falar aí nos filmes, certo? E aí, o objetivo da alquimia eram principalmente 2. Um, era fazer o elixir da vida eterna. Era uma espécie de poção que, como o próprio nome diz, curaria todas as doenças do mundo, e aí a pessoa que tomaria viveria para sempre. E o segundo grande objetivo seria transformar todos os metais em ouro, através da pedra filosofal. Beleza? Não deu muito certo, né, essas tentativas, mas a alquimia, ela trouxe um grande legado para a química que nós temos hoje. Eles descobriram processos que nós usamos até hoje e são muito eficientes, como por exemplo a destilação e a sublimação, certo? E aí, pessoal, todos esses tempos foram muito úteis para que nós cheguemos até aqui na modernidade. E hoje nós temos a ciência química muito importante para diversas coisas, para nos trazer conforto em vários campos da nossa vida, certo? Eu coloquei aqui só alguns exemplos, mas a indústria química, ela tem participação em diversos campos da sociedade e nos traz inúmeros benefícios, certo? Agora, pessoal, nós vamos falar sobre o método científico. Esse método científico, ele é usado não apenas na química, mas em toda a ciência, beleza? Então, digamos que eu quero fazer uma produção científica, certo? Eu quero lançar uma descoberta científica. Qual é o procedimento que eu tenho que tomar? Primeiro passo, observar tudo. Então, digamos que tem um assunto que me interessa, petróleo. Então, eu vou observar tudo sobre o petróleo. Então, eu estou escutando dizer que o petróleo está acabando, que o petróleo está ficando mais caro. Vou observar tudo sobre esse assunto. Beleza, estou observando. Segundo passo, fazer perguntas. Todo tipo de perguntas sobre aquele assunto que eu puder fazer, eu vou me fazer essas perguntas. Perguntas do tipo, por que esse fenômeno ocorre? Como esse fenômeno ocorre? Quais são os fatores? Por quê? Para quê? Como? Quando? Onde? Tudo que puder perguntar, se pergunte. Próximo passo, responder essas perguntas. Como que eu vou responder essas perguntas? Fazendo uma revisão bibliográfica, certo? Então, eu vou lá na literatura e vou buscar todas essas respostas. E aí, depois eu vou formular uma hipótese. Então, agora que eu sei que o petróleo
é um combustível fóssil. Eu sei que derivados de petróleo são não renováveis. Enfim, eu já sei todas as respostas que eu quero, então eu vou formular uma hipótese. Ah, então eu tive uma ideia. Eu vou propor que nós venhamos a substituir o diesel derivado de petróleo por biodiesel. Porque o diesel derivado de petróleo não é renovável e o biodiesel é renovável. Então eu vou propor que o biodiesel seja advindo da soja, porque a soja ela é renovável. E a soja ela vai movimentar a economia e vai estimular os produtores rurais. Legal. A soja vai ser economicamente viável porque ela vai precisar de matéria-prima que é barata, relativamente barata. Beleza, vai ser ambientalmente legal. Legal, vou fazer essa proposta. Então, essa é a minha hipótese. Substituir o diesel derivado de petróleo por biodiesel derivado da soja. Então, essa é a minha hipótese. Qual é o próximo passo? Ir para o laboratório e fazer experimentos. Vou lá, faço todos os meus experimentos e aí eu vou fazer teste. Vou fazer os testes. E ver se funciona as minhas teorias, as minhas hipóteses. Então, depois eu vou analisar os dados. Verificar se eu estava certa nas minhas hipóteses ou se eu estava errada. Acontece de estar errado. Acontece, faz parte. Então, vou analisar os dados. Se deu certo, beleza. Se deu errado, por que deu errado? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para dar certo? Será que isso vai ser realmente bom para a sociedade? Será que vai ajudar a minha comunidade? Beleza? Então, analiso os meus dados e, por fim, eu faço a conclusão dos meus estudos. Beleza? Esse, então, é o método científico. Então, pessoal, agora nós vamos entrar no assunto de grandezas físicas. As grandezas que são mais importantes para a gente aqui na química são exatamente essas aí, que estão aí do lado. Massa, volume, temperatura e quantidade de matéria. A massa, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, é quilograma, a unidade padrão. Para volume, a unidade é litro. Para temperatura, a unidade é Kelvin. Para quantidade de matéria, a unidade padrão é mol. Beleza? Aqui do lado, eu coloquei alguns padrões de transformação. Inclusive, como que eu transformo de graus Celsius para Kelvin. Beleza? E aí, pessoal, eu coloquei aqui a tabelinha também para vocês saberem como que eu transformo de acordo com a tabelinha. Então, olha só, um exemplo. Eu tenho aqui, ó, 0,043 gramas. Eu tenho a tabelinha de quilograma até miligrama. Então, se a minha vírgula está em grama, então, coloco aqui, ó. Lembrando, a minha unidade de medida é grama, então a minha vírgula está em grama. Então, 0,043. Então, se a minha vírgula está em grama, eu só apenas completo o número, beleza? Então, olha só. Se, por exemplo, eu tenho aqui 5 quilos e eu quero transformar para hectograma. Eu posso apenas colocar um zero aqui até a unidade aqui, ó, de hectograma. Então, 5 gramas é a mesma coisa que 50 hectogramas. Ou eu posso apenas multiplicar. Olha só, o que eu fiz? Eu não saltei de quilo para hectograma. Então, eu posso apenas multiplicar por 10. Então, 5 vezes 10, 50. Então, 5 quilos é a mesma coisa que 50 hectogramas. Beleza? Agora, olha só. Se eu quiser transformar de quilos para gramas,
eu posso pegar aqui, ó, 5 quilos para gramas. Eu posso apenas completar até gramas. Então, 5 quilos é a mesma coisa que 5.000 gramas, beleza? Ou então eu posso multiplicar. Eu vou de quilos para gramas, eu saltei quantas casas, né? Eu saltei 1, 2, 3. Então, olha só, vai ser 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1.000. Então, é a mesma coisa que eu pegar 5 vezes 1.000. Quanto que é 5 vezes 1.000? 5.000. Então, 5 quilos é a mesma coisa que 5.000 gramas. Pessoal, tá claro? Eu sei que é meio rapidinho essa explicação, mas eu espero que tenha ficado claro. Eu coloquei aqui alguns exercícios para vocês. Então, vamos resolver juntos. De novo. Um aluno de ensino médio vai até o açougue a pedido de seus pais comprar 5 quilos de carne para um churrasco em sua casa. Além da carne, ele compra 8 litros de refrigerante para oferecer aos convidados. Qual das alternativas a seguir possui os valores das quantidades de carne e de refrigerante, respectivamente, nas unidades tonelada e mililitro? Então, eu tenho aqui, pessoal, que transformar 5 quilos em tonelada e 8 litros em mililitros. Então, eu preciso de uma referência. Se eu voltar aqui nesses slides, eu sei que uma tonelada corresponde a 1.000 quilogramas. Então, olha só. Uma tonelada corresponde a 1.000 quilogramas. Então, mas eu não quero saber para 1.000 quilogramas, eu quero saber 5 quilogramas. Então, quando eu tiver 5 quilogramas, quantas toneladas eu vou ter? Eu tenho que ter quilogramas embaixo de quilogramas. Se o meu x está embaixo de tonelada, minha resposta vai ser em tonelada. Toma cuidado com isso. Se eu tivesse colocado ao contrário, eu ia errar. Então, agora, eu só vou multiplicar cruzado. X vezes 1.000 e 1 vezes 5. Então, eu vou ter x vezes 1.000, 1.000x. É igual a 1 vezes 5, 5. O 1.000 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo, então eu vou ter 5 dividido por 1.000. 5 dividido por 1.000, então eu vou ter 0,05 toneladas. Por quê? Porque o x está embaixo de toneladas. Agora, pessoal, eu vou transformar 8 litros em mililitros. Eu vou transformar pela tabelinha, já que a gente resolveu por regra de 3 esse aqui. Eu tenho litros, decilitros, centilitros e mililitros. Então, eu tenho 8 litros, então o 8 fica no litros. Então, eu apenas vou completar com zeros. Então, 8 litros é a mesma coisa que 8.000 mililitros. Então, a minha resposta é a resposta alternativa C. Beleza? Então, pessoal, temos aqui ó, a questão do Enem. Para economizar em suas contas mensais de água, uma família de 10 pessoas deseja construir um reservatório para armazenar a água captada das chuvas que tenha capacidade suficiente para abastecer a família por 20 dias. Cada pessoa da família consome diariamente 0,08 metros cúbicos de água. Para que os objetivos da família sejam atingidos, a capacidade mínima em litros do reservatório a ser construído deve ser. Pessoal, antes de tudo, eu preciso saber qual é essa capacidade mínima. Então, a capacidade mínima vai ser a quantidade suficiente para abastecer essas 10 pessoas por 20 dias. Então, eu sei que uma pessoa consome 0,08 metros cúbicos de água. Mas eu não quero saber para uma pessoa, eu quero saber para 10 pessoas. E também não quero saber para um dia, eu quero saber para 20 dias. Então, vou multiplicar todos esses números e vou chegar em 16 metros cúbicos. Então, eu sei que a quantidade mínima de água é 16 metros cúbicos. Então, eu poderia simplesmente vir aqui, ó, e marcar a letra A. Se eu marcasse a letra A, o que ia acontecer comigo? Eu ia errar. Por quê? Porque
Porque o problema está claramente me pedindo a resposta em litros. Então, eu preciso converter de metros cúbicos para litros. Então, eu preciso de uma referência, olha só. 1 litro corresponde a 0,001 metros cúbicos. Então, eu volto lá, ó. 1 litro corresponde a 0,001 metros cúbicos. Então, pessoal, eu quero saber quantos litros, lembrando que o meu X tem que ficar embaixo de litros, beleza? Então, quantos litros eu vou ter quando eu tiver 16 metros cúbicos? Olhem aqui, ó, metros cúbicos embaixo de metros cúbicos. O X está embaixo de litros, então a resposta que eu vou obter aqui vai ser em litros. Então, agora eu vou apenas multiplicar cruzado, X vezes 0,001 e 1 vezes 16. Então, eu tenho X vezes 001 vai ser 0,001x é igual a 1 vezes 16, 16. 0,001 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, eu tenho 16 dividido por 0,001. Eu vou colocar aqui do outro lado, tá bom? Eu vou fazer essa continha aqui e a minha resposta vai ser 16.000 o quê? Litros, porque o meu X está embaixo de litros. Então, a minha resposta, letra E. Beleza, galera? Espero que todos tenham entendido. Então, pessoal, para fecharmos o nosso assunto da aula de hoje, nós vamos falar das propriedades da matéria. A primeira propriedade é a inércia. Então, olha só, a matéria, ela não pode, por si só, modificar a sua condição de movimento ou de repouso. Como assim? Eu tenho esse controle remoto aqui. Você concorda comigo que ele tem massa e ocupa lugar no espaço? Então, ele é matéria, certo? Você concorda comigo também que ele está em repouso aqui na minha mão? Então, ele sozinho, por si só, não tende a deixar essa condição, certo? Para que ele deixe a condição de repouso, depende de uma ação externa. Que ação externa? Por exemplo, aqui, ó, esse movimento da minha mão, beleza? Então, essa é uma propriedade. Nesse primeiro bloquinho aqui de quadradinhos, eu coloquei as propriedades gerais da matéria, tá bom? Então, a segunda propriedade aqui, eu coloquei para vocês a impenetrabilidade. Então, olha só, aqui eu tenho 2 controles remotos. Então, desses 2 controles, em hipótese alguma, os 2 podem penetrar-se. Ou seja, esses 2 controles, eles não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Beleza? Outra propriedade, a divisibilidade. A matéria, ela pode ser dividida em pedaços cada vez menores. Imagine aqui, ó, tem um pedacinho de papel. Esse pedacinho de papel tem uma massa bem pequenininha, mas tem. E ocupa lugar no espaço. Então, é matéria, certo? Se eu dividir esse pedacinho de papel, vai chegar um momento em que esse pedaço de papel vai estar tão pequenininho que eu não vou conseguir mais dividir com a minha mão, certo? Mas mesmo nesse pedacinho de papel bem pequenininho, ele ainda vai ser dividido. Ele vai chegar a uma partícula tão pequenininha que nós vamos chamar essa partícula de átomo. Mas mesmo quando nós chegarmos a essa partícula pequenininha que nós chamamos de átomo, ela ainda assim vai ser dividida. Ela vai ser dividida em partículas subatômicas, que nós conhecemos como elétrons, prótons, nêutrons, beleza? E aí, pessoal, por fim, nas propriedades gerais da matéria, quais são as condições mesmo para existir uma matéria? Ter massa e ter volume, certo? Beleza? Então, pessoal, nesse bloquinho aqui de quadradinhos, eu coloquei para vocês as propriedades físicas da matéria. Essas propriedades aqui, vocês vão estudar com mais calma nas próximas aulas, tá bom? Mas vamos lá. A densidade. Galera, a densidade é uma relação matemática
calculada pela razão entre a massa da matéria e o volume. Então, a densidade é a razão da massa pelo volume. É a divisão da massa pelo volume. Fechou? Já o ponto de fusão, galera, fusão é a transformação de um sólido em líquido. Tranquilo? Então, o ponto de fusão é a temperatura em que uma substância pura se transforma de um sólido para um líquido. Tranquilo? Já o ponto de ebulição é a temperatura em que um líquido se transforma em vapor. Beleza? Uma substância pura, não se esqueça. Tranquilo? Essas foram as propriedades físicas da matéria. Aqui, pessoal, nesses bloquinhos de quadradinhos, eu coloquei para vocês as propriedades organolépticas da matéria. Essas propriedades nada mais são do que as propriedades que nós, seres humanos, somos capazes de perceber através dos nossos sentidos, como a visão, o olfato, o tato, o paladar. Beleza? Então, olha só, com a nossa visão, nós conseguimos perceber cor, brilho, opacidade, beleza? Nós conseguimos, com o nosso olfato, perceber o cheiro das substâncias, o odor, beleza? Com o nosso tato, nós conseguimos perceber o estado físico. Por exemplo, nós conseguimos saber que o sal de cozinha é sólido. Nós conseguimos saber que um bloquinho de gelo é gelado, que uma panela está quente. Tranquilo? Nós conseguimos saber que um limão é azedo, certo? Com o nosso paladar. Beleza, pessoal? Tranquilo? Pessoal, gratidão, um grande beijo no coração de vocês. Espero ter sido muito útil e que vocês tenham aprendido muito, muito, muito. Se cuida e se proteja e grande beijo no coração de vocês.